não o procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipe e presidente foram junto ao rei e disseram-lhe: assim, ó rei Dário, vive para sempre. Todos os príncipes do reino, e os prefeitos, e presidentes, e capitães, e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assine a escritura, para que não se mude conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Amém? Até aqui, pode sentar um minutinho, colocar a Bíblia de lado. Nós estamos na casa do Pai. Amém? Louvado o nome do Senhor. Irmãos, eu creio que muitos já conhecem sobre o profeta Daniel. O profeta maior. Daniel, ele era de Judá, e quando o rei Nabucodonosor tomou a cidade de Judá, louvado o nome do Senhor, e levou cativo para a Babilônia homens, mulheres daquela cidade, e diz a palavra que ele levou os mais ricos, deixando poucas pessoas na cidade, apenas algumas pessoas pobres. E nessas vezes que ele levou cativo, ele levou a Daniel, louvado o nome do Senhor. Daniel que vivia no palácio, louvado o nome do Senhor, mas Daniel era um servo de Deus vivo. E diz a palavra que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia Daniel fazia a sua oração a Deus. Ele buscava o Senhor. E como Daniel ele tinha o dom de interpretações, aqui na palavra nós acabamos de ler, em Daniel havia um espírito excelente. Ele era um homem de Deus, um homem de propósito, um homem, aleluia, que buscava a presença de Deus. Sabe, aquela pessoa firme, aquela pessoa que não se desvia da presença do Senhor, que não está um dia de uma maneira, um dia de outra, mas uma pessoa de propósito, uma pessoa de posição na presença de Deus. Então, louvado o nome do Senhor, mas ele foi levado cativo. Ele era um dos cativos em Babilônia. E ali aqueles homens tinham inveja de Daniel. Satanás se levantou com inveja, porque Daniel tinha muita sabedoria de Deus, sabia como agir ali, e o rei colocou ele para, aleluia, governar mais de 100 pessoas, ele ali na liderança, porque em Daniel havia um espírito excelente. E qual que é esse espírito excelente? É o Espírito de Deus, amém? E muitas vezes pessoas olham para nós e veem na nossa vida esse Espírito excelente. É o Espírito de Deus que está na nossa vida, louvado o nome do Senhor. E ele estava na vida de Daniel. E aqueles homens, Satanás colocou inveja no coração daqueles homens, mas eles não podiam acusar Daniel, porque não achavam em Daniel nenhum vício, nenhuma culpa, nenhuma coisa errada, porque Daniel, ele era sincero, ele era temente, ele era provado, só procurava fazer tudo certinho para agradar primeiramente a Deus, e contra o rei também não fazia nada, porque a pessoa que é de Deus, ele procura agradar o Senhor e agradar também os superiores. Louvado o nome do Senhor. Então eles se reuniram e falaram ali: nós não vamos achar nada desse Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Porque ele sabia que em Babilônia tinha muitos deuses que o povo adorava. Louvado o nome do Senhor, mas Daniel adorava somente um Deus, que é o nosso Deus que está presente aqui nessa noite. Daniel servia ao Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. E aqueles homens falaram: não vamos achar nada contra esse Daniel, a não ser na lei do seu Deus. Vamos procurar pegar ele na lei do Deus dele, porque nós não vamos achar nele nenhum vício, nenhuma culpa, nada errado.
aleluia, nenhuma corrupção. Então eles se reuniram e chegaram até o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Nós, os príncipes, governadores e presidentes, fizemos aqui um edito que qualquer homem, por espaço de um mês, que adore outro Deus, a não ser a ti, ó rei, seja lançado na mesma hora na cova dos leões. Eles armaram aquela cilada pensando em pegar Daniel, já planejado, mas Daniel, quando ficou sabendo do edito, ele não deu atenção, porque ele sabia que ele falava com Deus poderoso, com Deus que tem poder de mudar a situação, com Deus que tem poder de quebrar laço, de romper barreira. Então Daniel não deu atenção àquele edito, e ele virava, aleluia, para a janela e clamava ao Deus verdadeiro, e 3 vezes em dia ele orava. O crente que é de oração, ele tem vitória. Vem problema, vem dificuldade, vem barreira, mas em tudo ele vence, porque a oração é a chave da vitória. Louvado o nome do Senhor. E nesta noite, Deus tem colocado nas nossas mãos essa chave para nós orar, e Deus pôr por terra os impedimentos, Deus pôr por terra as barreiras, porque o mesmo Deus que operava na vida de Daniel é o Deus que opera na nossa vida. Amém? É o Deus que diz na sua palavra que Ele não muda, Ele era, Ele é e será eternamente o mesmo Deus. Aleluia, glória a Deus. Satanás se levantou contra Daniel, tentando acabar com Daniel. Muitas vezes a fúria do diabo vem contra a nossa vida, tentando acabar conosco, mas quem está na nossa frente é o leão da tribo de Judá. Quem te escolheu, meu irmão, é o leão da tribo de Judá. Quem escolheu a igreja é o leão da tribo de Judá. Ele vai revestir a sua igreja na oração. Ele vai revestir a sua igreja na unção do Espírito Santo. E como Daniel estava ali revestido, Deus ele vai revestir cada irmão e cada irmã, e toda barreira vai cair por terra, toda enfermidade vai cair por terra, toda obra de macumbaria vai cair por terra, e Deus vai dar vitória. Amém? Deus manda dizer que tem exaltação para a tua vida, meu irmão. Deus tem exaltação para a tua vida, minha irmã. Aleluia, creia. Daniel foi humilhado, estava ali orando, vieram os acusadores, viram ele orando, voltaram para o rei e falaram: rei, um edito assinado não pode mudar. Então eles falaram que quem estava orando a outro Deus era Daniel. Ali acusaram Daniel. O rei ficou muito triste, mas ele já tinha assinado o edito. E ele gostava muito de Daniel, porque Daniel, ele tinha direção de Deus, ele, louvado o nome do Senhor, tinha sabedoria ali para cuidar, louvado o nome do Senhor de tudo ali, louvado o nome do Senhor. Mas ele teve que cumprir aquele edito, e mandou que buscasse Daniel, para jogar Daniel dentro da cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. O crente muitas vezes é perseguido, o crente muitas vezes é humilhado, aleluia, muitas vezes o diabo se levanta, mas Deus ele fala para nós, ele fala para a igreja: não vamos temer, vamos confiar, porque no momento nós estamos de joelho orando, mas quando a coisa aperta, quando o diabo se levanta, aí o Senhor fala: o meu servo ora, o meu servo busca. Agora está no momento da o livramento e a vitória. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões. Ajuntaram os inimigos em volta, e o rei passou a noite em oração, orando por Daniel. O rei falou para Daniel: o Deus a quem tu serve, ele vai te livrar da cova dos leões. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Deus ele usa quem ele quer. Aleluia. O rei sabia que Daniel servia um Deus que revelava os segredos, porque Daniel disse na sua palavra, aleluia, glória a Deus. Ele foi chamado para revelar ali, para interpretar os sonhos de Nabucodonosor. Aleluia, ele orou a Deus, e ele glorificou o nome do Senhor, e falou: eu louvo o Senhor, e adorou o Senhor com júbilo.
porque Deus é um Deus que revela o oculto, que revela o escondido, aleluia. Deus que conhece aqueles que andam nas trevas, e com Ele mora a luz. Louvado o nome do Senhor. Daniel falou dessa maneira com o Senhor, e Deus deu a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor para Daniel. Por isso que o rei colocou ele, levantou ele, aleluia, porque em Daniel havia, aleluia, a unção de Deus e a sabedoria para interpretar sonhos, aleluia. Deus revelava o oculto e Deus revelava o profundo para Daniel, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele quer dar revelação profunda para a sua igreja. Deus, Ele quer dar uma direção muito grande, mostrar, olha, eu quero dessa maneira, louvado o nome do Senhor, eu quero trabalhar dessa maneira. Basta nós buscar e dizer, Deus, eis-me aqui. Porque Deus era na vida de Daniel, e Deus deu inteligência para Daniel e interpretou todo o sonho que o rei Nabucodonosor tinha tido. E Daniel fala para Nabucodonosor, tu és o cabeça de ouro, aleluia, glória a Deus. E Nabucodonosor viu uma grande estátua, e Deus esclareceu aquele mistério tudo para Daniel, porque o crente que busca Deus em oração, Deus revela o profundo, Deus revela o escondido, aleluia, glória a Deus. Deus quer revelar coisa grande nesse lugar, Deus quer revelar o oculto profundo, Deus, Ele quer mexer, Ele quer avivar, aleluia, Ele quer trazer, Ele quer trabalhar. Basta nós orar e crer e falar, Senhor, eis-me aqui, eu estou falando contigo, venha trabalhar, venha fazer uma mudança, venha desfazer aquilo que não provém de ti, venha fazer libertação, venha trabalhar dentro do lar de pessoas, venha operar cura divina, porque tu és Deus, um Deus que operou no passado e Ele opera nos nossos dias, aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, Daniel foi jogado ali na prova, foi humilhado. Há momentos que o crente passa por humilhação, passa por perseguição e Deus permite. É o momento que Deus fala, quero ver até onde meu servo vai, minha serva vai, e Ele prova a nossa fé. Mas o Senhor diz nesta noite, creia que Ele está contigo, meu irmão, creia que Ele está contigo. Ele tem provado a fé de muitos, mas Deus é fiel, amém? E Deus manda dizer que Ele quer mudar a situação da vida de pessoas aqui em nosso meio. Talvez hoje você está vivendo uma situação, mas Deus Ele quer mudar, e nós temos que crer com o coração inteiro, crer totalmente, para que Deus venha agir na nossa vida. Daniel foi jogado dentro da cova dos leões, e foi colocado uma pedra, e o rei ali marcou com o seu anel, para que não fosse mudado a sentença acerca de Daniel. Mas quando o Senhor está conosco, o livramento acontece. Daniel entrou ali dentro da cova, mas ele não entrou sozinho. Quando ele caiu ali, o anjo do Senhor desceu ali e fechou a boca do leão. E eu creio que Daniel pode encostar nos leões que estavam com fome, e dormir ali, porque Deus era com Daniel, aleluia. Deus é com aquele que é sincero, com aquele que é temente, com aquele que busca, com aquele que ora, com aquele que desce, com aquele que fala, Deus, age da tua maneira, não é da minha maneira, mas opera, trabalha, aleluia, glória a Deus. E Deus, como Ele estava ouvindo as orações de Daniel, Ele mandou o anjo, falou, desce lá, anjo. O anjo desceu, fechou a boca do leão, e ele não pôde comer Daniel. O Deus do livramento. Daniel serviu o Deus do livramento, e o Deus do livramento está aqui nesse lugar, aleluia. Ele dá livramento da nossa casa, Ele dá livramento na nossa família. Talvez você está aqui nessa noite porque você recebeu um grande livramento, e Deus fala, Ele é contigo. Ele vai te tirar dessa situação de humilhação, de problema, de prisão,
e vai libertar e vai fazer algo tremendo que alguém acha que é impossível, mas alguém precisa ver que Deus é Deus na tua vida. Eles viram que Deus era Deus na vida de Daniel, porque no outro dia o rei passou a noite orando, ordenou que não viesse músico na sua presença, fugiu dele o sono. Ele estava preocupado com Daniel, o rei Dário, amém? Mas no outro dia ele foi cedo lá na cova e chamou: Daniel, o teu Deus te livrou. Aleluia, glória a Deus. E Daniel falou: sim, ó rei, o Senhor enviou o seu anjo, fechou a boca do leão, porque em mim não se achou culpa diante de Deus, e contra ti, ó rei, aleluia, não cometi delito algum. Aleluia, glória a Deus. Maravilha quando o crente é sincero, quando o crente procura andar em temor, fiel na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Deus é com ele e não desampara. O Senhor manda dizer nesta noite, Ele tem ouvido a tua oração. Tem situação que Deus vai mudar, e você irá ver a mudança na tua saúde, na tua vida financeira. Aleluia, glória a Deus. Na obra, Deus é fiel. Ele vai preparar, Ele vai prover, Ele vai enviar, Ele vai pelejar, porque Ele é Deus, Ele é varão de guerra, Ele é Deus de poder. Aleluia. Então o Senhor fala para a sua igreja: entra no manto da oração, se envolve no manto da oração, deixa Deus te envolver na unção, na autoridade da oração, porque no momento que a coisa apertar, Deus vai dizer: eis-me aqui, você me clamou, agora eu estou aqui para te dar vitória. Daniel saiu da cova, igreja. Chegou o momento da exaltação. O rei disse: verdadeiramente você serve o Deus dos deuses. Aleluia. Porque não há um Deus que possa livrar como Deus de Israel. Não há um Deus que possa dar livramento como o Deus de Daniel. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Daniel ainda foi mais exaltado na província de Babilônia, porque mesmo que ele foi tirado ali de Judá e foi levado para um lugar onde era outra cultura, ele continuou servindo a Deus em espírito e em verdade. Ele continuou orando somente para um Deus. E Deus ele fala para a sua igreja: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ore somente para Cristo, adore somente ao Senhor. Daniel podia ter se revoltado, porque ele foi tirado do palácio onde ele vivia bem. Ele foi tirado, aleluia, da sua terra, e foi levado para longe, para a Babilônia. Ele podia ficar revoltado, mas ele continuou no temor do Senhor. O rei determinou uma comida, e ele colocou no seu coração o propósito de não se contaminar com o manjar do rei. E ele falou ali com o chefe dos eunucos que ele não queria se contaminar com o manjar do rei. Talvez era porque aquela comida era oferecida a outros deuses, mas ele tinha um propósito de se continuar consagrado, de se continuar na presença de Deus, mesmo ali em Babilônia. Aleluia. O chefe dos eunucos ficou com medo, porque o rei tinha determinado uma comida, um vinho. Mas Daniel disse: que me traga legumes a comer. Então me experimenta nesse negócio e continue vendo a minha aparência. Aleluia, glória a Deus. E ele continuou forte, se alimentando de legumes. Aleluia, glória a Deus. Tem comida que nós não podemos se alimentar. Tem manjar aí do mundo que nós não podemos se alimentar, mas nós temos que se alimentar da palavra, que nem Deus está falando conosco nesta noite, do alimento do céu, porque a palavra do Senhor é pão, que fortalece a nossa alma, que nos coloca de
que fortalece a nossa vida para nós estar de pé adorando e glorificando o nome do Senhor. Que tem pessoas que têm se alimentado de coisas estragadas, de manjar do rei, e o Senhor fala para ti: começa a se alimentar da palavra na casa de Deus, porque aqui há pão, aqui há água que mata a sede da alma, a água limpa, cristalina, aleluia, a água, aleluia, que purifica. Há um rio que corre desse altar e jorra sobre a igreja, aleluia, glória a Deus. E esse rio só tem na casa do Pai. Vai chegar um tempo que vai haver fome e sede de ouvir a palavra, aleluia, glória a Deus. Oh, exaltado o nome do Senhor. Mas hoje Deus está preparando para nós o alimento que vem do céu. Hoje o Senhor diz que está fortalecendo a sua igreja, que está colocando de pé. E aquele que se alista para a guerra não se embaraça com o negócio desta vida. Aleluia, glória a Deus. Porque Deus te escolheu e Deus te chamou. O Senhor manda dizer que como Ele exaltou a Daniel, está chegando o tempo de Deus exaltar você. Na tua casa, na tua vida financeira, na obra, está chegando o tempo de você ver a exaltação, ver a resposta, ver as almas chegando, ver Deus dizendo: eu estou contigo nesse negócio, e chegou o momento de eu te exaltar. Amém? Que o Espírito Santo fale mais alto e mais claro em cada coração. Amém? Dessa palavra, aleluia, aquilo que eu não pude expressar, amém? Mas que o Espírito Santo expresse mais forte em cada coração. Que Deus abençoe a todos, amém? Essa é a palavra.